Boa tarde, a paz. Vamos ler hoje Mateus, capítulo 13, versículo 31 em diante, que diz: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Jesus aqui está falando sobre 2 parábolas, né? A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, que essas 2 parábolas elas formam um par. Primeiramente, Jesus ele fala que o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. A gente sabe que o grão de mostarda é uma semente minúscula, muito miudinha mesmo. Isso significa o quê, irmãos? Que nós temos que valorizar as coisas pequenas, os pequenos começos, aquilo que começamos e que achamos até que não vai dar em nada, né? Muitas pessoas não valorizam quando você começa um trabalho humilde, que você não tem recursos, que você não tem até coisas que possam atrair, porque você não tem dinheiro suficiente para poder começar um grande negócio. Mas Deus fala para você nessa manhã que todo começo ele é muito importante, todo começo humilde. E eu separei aqui um versículo lá no livro de Zacarias. Zacarias, ele fala a respeito desse começo, que é muito importante que nós entendamos o começo de todas as coisas, irmãos. E o Senhor nos fala sobre isso. Ele diz assim, Zacarias capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: Pois quem despreza o dia dos humildes começos, né? Então, não despreze o dia dos humildes começos. O grão de mostarda é uma semente que ninguém dá valor, porque ela nem é vista direito. Mas a palavra de Deus fala que crescendo é a maior das plantas. Ela chega até 3 metros de altura. E diz que faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham aos seus ramos. Isso significa que o reino de Deus, ele não veio somente para os judeus, ele veio para nós, os gentios. Quando ele diz se aninha aos seus ramos, ele está falando que é para todas as nações, todos aqueles que querem Jesus. Os judeus não compreendiam isso, eles achavam Roma um grande império. E o reino de Jesus naquele tempo, aos olhos humanos, era insignificante. Por quê? Porque Jesus ele não nasceu num berço de ouro, porque Jesus ele não usou uma coroa toda brilhosa, porque Jesus ele não viveu no palácio, Jesus ele não veio para fazer o que o homem queria, ele veio para fazer a vontade do Pai. Então nessa manhã Deus fala para você e para mim: faça a vontade do Pai, mesmo que certas pessoas não entendam o que você está fazendo, mesmo que você seja desprezado, mesmo que você faça um trabalho, seja na igreja ou qualquer outro trabalho que você esteja fazendo, e muitas vezes você não se sente valorizado, mas entre em comunhão com o Espírito Santo. Se Deus ele te der aquela certeza de que o que você está fazendo é grandioso, como ele fala, não despreze os humildes começos, não despreze, porque Jesus hoje, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Bíblia fala que ele não usurpou ser igual a Deus, né? Ele veio como servo, mas ele vai vir agora como Rei dos Reis, ele vai vir para arrebatar a sua igreja. Então, é o que a palavra de Deus fala, eles esperavam um grande reino. Mas o que aconteceu? Às vezes nós não valorizamos a colocação do primeiro tijolo, né? Aqui diz, apesar de parecer sem sentido e tão importante quanto o último,
O primeiro tijolo que você coloca na construção de uma casa é importante como o último tijolo que é colocado. Tudo no começo de uma casa, ela é importantíssima. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar conta. Tudo está diante dos olhos de Deus. Pensamos que fazemos alguma coisa que Deus não está vendo. Os olhos do Senhor estão sobre tudo. Os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas. Ele conhece as coisas humildes e Ele conhece as coisas grandes. Ele sabe das coisas escondidas. Muitas vezes, irmãos, nós, por fazer alguma coisa errada, achamos que estamos ganhando vantagem, o inimigo nos cega, e aí vamos fazendo, vamos mergulhando. Não mergulhe naquilo que não te aprofunda com Deus, naquilo que te afasta de Deus, naquilo que quer te cegar. Lute, você pode vencer toda tentação, todo mal. Então essa é a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Quando ele fala do fermento, né, que você coloca o fermento na massa e cresce rápido, o reino de Deus tem crescido rápido, vidas têm sido alcançadas, mas os homens não têm valorizado, porque nunca ninguém vê as coisas que começam por dentro, né? E é como existem outras plantas que ela cresce primeiro debaixo da terra, e depois quando ela passa às vezes 3 anos, né? E aí depois quando ela começa a crescer, torna-se uma árvore grande. Quantas coisas começam, né, ali na simplicidade. E o Deus que nós servimos é um Deus de simplicidade, é um Deus que valoriza o começo das coisas. Nós vemos como Jesus nasceu, mas o nascimento dele não foi um nascimento qualquer, né? Nenhuma criança nasceu com uma estrela do céu sobre a sua cabeça. Nenhuma criança nessa terra nasceu somente de uma mulher, a não ser Jesus. Nós não temos que ter dúvida do Deus que nós servimos. Jesus, ele veio ao mundo, ele provou que ele era Deus. Ele fez coisas grandes e continua fazendo através da minha vida e da sua vida. Então não despreze os começos humildes, porque quantas pessoas hoje começaram de forma tão assim, aos olhos humanos, insignificante, e hoje se tornaram grandes homens e mulheres de Deus. Mas quando estiver lá em cima, temos que vigiar, temos que continuar sendo homens e mulheres de oração. Porque a Bíblia diz que o diabo ele vive ao nosso derredor, bramando como leão e procurando a que ele possa tragar. Então que nós possamos valorizar as coisas do Senhor. Porque Israel naquele tempo, eles achavam Roma muito grande. E não imaginavam o quanto o reino de Deus é poderoso e grandioso. Quantas vidas vão ser alcançadas através do grande sacrifício de Jesus. Porque quando ele morreu naquela cruz, a Bíblia diz que ele tomou a chave da morte e do inferno. Ele tem a chave, ele tem a autoridade, ele tem um domínio. Então não tenha dúvida de servir esse Deus poderoso, um Deus simples, mas ao mesmo tempo um Deus grande, criador do universo, que chama as estrelas pelo nome. E Abraão creu e ele viu a promessa. Demorou 25 anos. Mas hoje nós vemos Israel, uma nação do Senhor, que continua sendo guardada por Deus. Você também é guardado por Deus. Jesus te ama, Ele tem propósito na tua vida. Que você possa valorizar esse Deus que te ama tanto, porque um dia nós vamos estar face a face com Ele. Um dia nós nos encontraremos com Ele na glória. Que o Senhor te abençoe grandiosamente, que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida todos os dias, e que no dia que você estiver se sentindo fraco, corra aos braços de Jesus, busque a Ele, porque Ele tem bênçãos para a tua vida todos os dias. A Bíblia diz: este é o dia que o Senhor nos deu, me alegrarei e celebrarei. Alegra teu coração, porque o Senhor tem dado palavras grandiosas ao teu coração, palavras ricas, porque a palavra de Deus é como uma fonte a jorrar sobre o teu interior. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe. A paz seja contigo.